O Islã é uma religião de justiça e de preservação de direitos mesmo em guerras. É consenso entre historiadores muçulmanos e europeus que o famoso líder muçulmano Saladin al-Ayyubi apresentou uma página maravilhosa de tolerância e generosidade para com os não-muçulmanos, em contraste com as suas conhecidas atrocidades, que cometeram nas cruzadas quando capturaram Antioquia. E mataram 10.000 muçulmanos, e quando capturaram Jerusalém, e mataram pelo menos 70.000, e com esta maravilhosa demonstração de generosidade e tolerância para com os inimigos, o comandante inglês, Allenby, chutou o túmulo de Saladino com o pé quando ele entrou Damasco, e disse: "Voltamos, Saladino." Apesar da horrível e sangrenta história da civilização europeia contra a humanidade, e contra os muçulmanos em particular, esta civilização injusta continuou a distorcer a religião e a civilização dos muçulmanos, e a promover que eles são um povo da espada, e que a sua civilização é uma civilização de violência. Saladin al-Ayyubi, e a família Zengi antes dele, e depois a família Ayyubid depois de Saladin, foram, verdadeiramente, os heróis da defesa do Islão e da salvação do Oriente Islâmico do ataque dos cruzados. É por isso que são odiados, por mais humanidade e moral que ofereçam, e pelas formas extremas de generosidade e tolerância que enfeitam as páginas da história humana. Saladino apresentou corretamente, consigo mesmo e com seu próprio comportamento, com seus soldados e os muçulmanos ao seu redor, e com seus inimigos, uma página moral elevada, na qual os valores sublimes do Islã são evidentes. Se examinarmos a história de Saladino face às cruzadas, desde que pisou na terra do Egito, e durante a sua unificação do Oriente e do Egito, encontraríamos moral elevada, humanidade e misericórdia, juntamente com sabedoria, razão, inteligência e zelo pela religião de Deus. Muitas vezes ele perdoava os transgressores se lhe parecesse que eles eram sinceros no remorso, e ele era muito compassivo com os fracos, fossem eles muçulmanos ou não muçulmanos, e era generoso com seus principais inimigos se eles fossem respeitosos em sua hostilidade, e não degradantes nas suas relações com os muçulmanos durante as guerras. Como Arna, que pretendia demolir a Caaba e insultou o mensageiro, que Deus o abençoe e lhe conceda a paz, publicamente na frente dos muçulmanos, e ele respondeu a todos os pedidos de ajuda, e tinha conhecidos e famosos histórias sobre isso. E entre as mais famosas delas estava o que se narrava que os muçulmanos tinham companhias que entrariam no inimigo e capturariam tudo dele. Eu o encontrei, e uma noite uma companhia capturou um bebê de 3 meses e o levou até chegarem à tenda do sultão, que Deus tenha misericórdia dele, e o apresentou a ele. Os membros dessas companhias iriam apresentar ao sultão tudo o que eles levaram ou capturaram, e ele os recompensaria e lhes daria o que haviam levado. Mas quando você sentiu falta da criança, sua mãe clamava por ajuda devido à angústia e à destruição durante toda aquela noite, até a notícia disso alcançou seus reis. Eles lhe disseram: Saladino tem um coração misericordioso e nós lhe demos permissão para ir até ele, então saia e peça-o, pois ele o devolverá. Então ela saiu em busca de ajuda de alguns líderes muçulmanos, então ela os informou de seu incidente através de um intérprete que estava traduzindo em seu nome. Então eles a libertaram e a levaram até o sultão. Então ela foi até ele enquanto ele estava cavalgando, e ela chorou amargamente. Severo, e ela pôs o rosto na terra. Ele perguntou sobre a reclamação dela, então eles lhe contaram. Ele sentiu compaixão por ela e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele ordenou que o menino fosse trazido. Eles foram e encontraram-no vendido no mercado. Ele ordenou que o preço fosse pago ao comprador e tirou-o dele. Ele permaneceu de pé até que trouxeram o menino, e ele foi entregue a ela. Então ela o levou. Ela chorou muito e o abraçou contra o peito, enquanto as pessoas olhavam para ela e choravam. Então ela o amamentou por 1 hora. Depois ele ordenou que ela fosse carregada em um cavalo e presa ao acampamento inimigo com seu filho. O líder muçulmano que recuperou Jerusalém da ocupação cruzada na famosa Batalha de Hattin não foi apenas misericordioso em tempos de guerra, mas este era o seu hábito. Como dizem os historiadores que durante o reinado do sultão Saladin al-Ayyubi, uma doação foi atribuída a abastecer as mães com o leite necessário para seus filhos, e era feito em uma das portas do castelo de Damasco, que tinha uma calha de onde escorria o leite e outra calha de onde corria a água dissolvida em açúcar. As mães costumavam vir 2 dias por semana para levar aos filhos o que precisavam de leite e açúcar. Esta foi uma página da história muçulmana.
por volta do ano 583 A, correspondendo ao ano 1187 DC.